Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Fernanda Manhães, ateliê Toda de Pano. Eu vim trazer uma peça linda, fácil e muito vendável, gente. A gente tá vindo aqui pro Dia das Mães, né? Provavelmente terá essa peça aqui pro Dia dos Namorados também. É uma peça bem facinho. Vocês podem aproveitar a arte pra fazer almofadinhas também, pra quem monta cesta. Olha, gente, que coisa mais linda que ficou essa peça. Olha esse charme aqui do puxador do zíper. Ó, ó que legal. E tem mais uma surpresa aqui dentro. Olha que coisa mais fofa que ficou isso aqui. Então, assim, essa arte a gente pode estampar no tecido, né? Faz ela 2 vezes ou atrás liso. Por exemplo, aqui daria pra fazer um vermelho atrás e estampa só na frente. E fechar ela com uma costurinha, deixar uma aberturinha, desvirar, encher e fazer uma mini almofadinha para pôr em cesta de café da manhã. Ou fazer assim para porta bombom. Então, olha, vai ser 8 artes, tá? São 8 artes para essa peça, certo? Ó. Então, assim, ela é bem facinha, econômica. Dá pra quem não tem facilidade ou achar que na cidade é caro o plástico aqui atrás, ó, pode fazer ele liso, né? Faz a dublagem numa cor lisa e usa aqui atrás todo fechado, não precisa deixar transparente. Mas olha só, gente, que fofura! Olha só, essa daqui ficou muito chique. Eu achei que ela ficou bem chiquetosa, sabe? Assim, com a cor neutra. Achei que ficou muito linda, gente, ó. E está recheada. Eu coloquei aqui para poder mostrar para vocês quanto que cabe aqui dentro. Então, vamos abrir pra gente ver? Ó, eu fiz essa peça com 2 zíperes, porém, vocês podem fazer, gente, com um zíper só, tá? Não necessariamente precisa de colocar 2 zíper nela. Eu coloquei 2 cursores pelo seguinte, porque eu consigo deixar onde eu quero o meu lacinho. Se a gente colocar um cursor só, ele vai parar aqui, ó, no nosso mini fole, certo? Ó, então, ele iria vir o zíper até aqui, ó, e ela iria ficar desse jeito, com o lacinho aqui, ó. Não fica ruim também, certo? Mas eu preferi colocar 2 cursores, porque daí eu posso deixar ele... Eu gostei mais de deixar ele desse lado aqui, assim, ó. Vai ficar assim. Mas é gosto, né, gente? Vocês podem colocar, fazer da forma que vocês quiserem. Olha só. Que lindo isso. Olha, gente, não é tudo de bom? Ó, fica lindo, né? Então, vamos contar aqui quantos bombom coube, que eu não contei. Eu só fui colocando, gente, eu escondi isso aqui da Páscoa, porque eu tinha que montar esse projeto. E senão meus bombons iam embora, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coube 11 bombons aqui dentro, gente. E olha que lindo isso aqui. É um marcador de páginas. Olha só. Olha que marcador lindo. E tem um calendário. Ó. Muito legal, né? Esse marcador eu vou explicar pra vocês, tá? O material que eu usei pra fazer. Porém, aqui no canal tem um vídeo de plastificar. Eu ensinei a plastificar chaveiro. E então, o marcador eu fiz da mesma forma, tá? Ó, tá? Foi feito do mesmo jeito. Mas eu vou explicar, né? Porque tem as dicas certinhas, a forma de fazer, porque o chaveiro, ele é menor. Como o marcador ele é maior, então tem uma diquinha básica aí pra ensinar, pra dar tudo certo, pra não dar errado, gente, ó. Vou fechar meu coração aqui com os meus bombons, ó. Deixa eu queimar a minha linha aqui. A gente vai fazendo e vai vendo depois as linhas, né? Por isso que tem que revisar 1 milhão de vezes antes de entregar pro cliente. Olha, gente, eu gostei muito dessa estampa. Eu achei ela linda demais, gente. Olha, que coisa chique. Ficou chique, né? Ó, a ideia do plástico é porque dá pra ver aqui o que que tem. Mas como eu falei pra vocês, tá? Aqui na região que eu moro, eu achei caro o plástico cristal. Porém, ó, eu já fiz o cálculo certinho.
1 metro de plástico cristal dá 20 partes de coração, gente. 20 partes dessa. Então, com 1 metro de cristal, a gente faz 20 corações desse tamanho, tá? Então, rende muito. Eu acho que, independente do valor, né, porque fica tão bonito, ó, no plástico, eu acho que vale a pena. Mas, se vocês quiserem, não gastar material, vocês podem fazer aqui atrás de sintético, retalho sintético, ou fazer a dublagem, pegar uma dessas cores daqui principais, ó. Por exemplo, aqui, poderia fazer aqui nesse tom, né, da letra, ou fazer esse rosa, ou até um amarelinho, e colorir toda uma folha A4, a impressão é feita no A4, e cortar no formato, né, da parte da frente, e fazer aqui atrás todo fechado, dá certo também, tá? Como que eu faço pra cortar? Eu faço o seguinte, ó, a estampa é isso aqui, ó. A gente tem o lacinho, porém o lacinho, gente, ele tá frente e verso. Mas eu vou fazer aqui com vocês da forma que eu costumo fazer, que eu acho que não deixa a desejar, ó. Tá vendo, ó? Ele fica com a estampa só de um lado. Aqui vocês podem usar retalho colorido, tá? Ó, essa estampa aqui combina com a parte da frente. Porém, no arquivo, ele vem 2 vezes isso aqui, pra vocês fazerem frente e verso igual, tá? Aí, a gente tem o nosso lindo marcador de páginas, olha. Aí, nós vamos ter essa parte aqui, ó, esse retângulo que vai ser o nosso mini fole, ele está maior, mas também na hora de fazer eu vou explicar por que ele tá maior, e o nosso coração. Então, como que eu faço? Eu pego lá o meu plástico cristal, coloco esse coração em cima e corto em volta maior, né, tipo um quadrado, vai. E aí, eu corto, como eu corto geralmente mais de uma peça, então ou vocês posicionam ele em cima do plástico, segura e vem cortando. Vocês podem riscar com uma caneta, depois cortar ele, que vai sair no risco. Se ficar a caneta, passa um paninho. Ou a forma mais fácil, que eu acredito que vocês vão vender muito, então vocês vão cortar já uma quantidade. Então, eu peguei aqui, eu cortei 5 de uma vez, tá? Aqui tem 4, mas ele tem mais um. E aí, o que acontece? Eu peguei, cortei o meu plástico aqui, né? Pra reaproveitar, não deixei muita margem aqui do coração. Aí, eu coloquei todos os meus plásticos certinho, um em cima do outro, porque o plástico um em cima do outro gruda. Aí, eu botei 4 plásticos, coloquei a minha arte em cima e coloquei mais um plástico em cima. Então, a minha arte ficou por dentro do plástico. Aí, eu só vim com a tesoura e vim recortando, tá? Eu achei, assim, mais fácil de cortar o plástico. Mas tem as outras opções que eu disse. Ou risca, ou só apoia em cima e corta. É bem facinho de cortar. Então, a gente vai ter, né, essas partes aqui, ó, pra fazer a sublimação, que é o marcador, o coração, o fole e o lacinho. E no caso do plástico, a gente vai fazer o corte ou o material que vocês quiserem usar atrás pelo coração da frente, ok? Pra fazer o nosso marcador, gente, foram feitos vários testes, tá? Sem querer, eu vim montar essa peça agora, porque assim, eu precisei de ir montando, fazendo, pra ver o tamanho. No começo ele tava um pouco maior, tava bem legal o tamanho do marcador, mas eu tentei facilitar ao máximo pra vocês, porque eu sei que tem muitos sublimadores que não tem impressora de papel, com tinta corante, né? A gente geralmente tem a impressora sublimática só. E foi feito o calendário. Olha, gente, ele tá lindo. Você está focando aí, ó, mas ele tá muito lindo. Então, eu fiz vários testes pra tentar fazer ele na dublagem, pra quem não tem impressora de papel. Mas, por conta dos números e as letras, gente, não deu certo, tá? Ele iria ter que ficar muito grande pra ficar legível. E já não seria mais um marcador de página. Então, eu fiz da seguinte forma. Aqui atrás, eu imprimi num papel fotográfico que eu tinha, tá? Por que papel fotográfico e não um papel comum? Porque aqui eu usei dublagem.
Ah, mas como assim? Por que que não fez tudo no papel? Porque pelo seguinte, gente, eu quis montar kit e sem saber se eu não tinha medido, tá? Nada. E acabou que deu muito certo mesmo. Deixa eu abrir esse mesmo. Por quê? Porque a ideia era montar um kit, né? Da bolsinha com marcador para presentear. E eu não tinha pensado na medida, ó, e ele coube aqui dentro. Deu certinho, gente, olha. Isso aqui foi assim, um acaso, tá? Ó, então, o que que acontece? A gente pode colocar o marcador aqui dentro, colocar o chocolate ou o que quiser pôr e fechar e presentear, né? Porque o marcador, tem muita mãe que gosta de ler, dá pra colocar nas bíblias também. Então, ou vender só o marcador, né? No caso de igreja, pessoal que gosta de lembrancinha. Então, dá pra vender só o marcador, né? Assim, ó. Eu coloquei um simples tassel aqui, ó. Ele já ficou bem bacana, tá vendo? Então, eu fiz dessa forma porque eu quis que a minha estampa ficasse combinando. E quando eu fiz a minha impressão no papel, a minha tinta corante não ficou com as mesmas cores da minha sublimação. Então, por isso que eu fiz aqui na dublagem e aqui no papel, tá? Então, foi por esse motivo que eu fiz em 2 materiais uma única peça. Mas nada impede de vocês fazerem tudo no papel, certo? Quando eu fiz o vídeo do chaveiro, eu até falei que eu, na verdade, uso os retalhos. Às vezes eu vou fazer uma sublimação e sobra um pedacinho, ou eu vou lá e encaixo outra coisa, e depois eu guardo, porque chaveiro eu sempre uso, eu sempre vendo chaveiro, ou eu aplico nas minhas peças. Então, eu sempre tenho umas artes reservadas ali, e quando eu vejo que vai sobrar um pedacinho, para eu não desperdiçar aquele papel, ou até mesmo eu sei que eu vou precisar de fazer uma dublagem e vai sobrar um cantinho, eu já encaixo alguma coisa ali e vou guardando, porque depois eu só vou montando os meus chaveiros à medida que eu vou precisando, né? Pra colocar nos meus estojos, nas minhas mochilas, eu sempre coloco um mimo pra ficar bonitinho. Então, essa daqui também é uma dica pra vocês. Aí, o que que eu fiz, gente, ó? No vídeo que eu ensino a fazer a plastificação, vai ser do mesmo jeito. Eu imprimi o calendário, eu fiz a dublagem da parte da frente. Refilei, tá? A gente sabe que na dublagem encolhe um pouquinho, então essa parte da frente ficou milímetros um pouquinho menor do que o meu calendário. Aí eu fui lá, olhei pra refilar bem bonitinho, pra não cortar nada do calendário, deixei os dois do mesmo tamanho. Coloquei um pedacinho de dupla face na pontinha, igual o chaveiro. Assistam lá o vídeo do chaveiro que vocês vão entender. Dos dois lados, posicionei um em cima do outro bem certinho, coloquei dentro do polacil. Dica: não tentem aproveitar o polacil e colocar vários marca-páginas em uma folha só, porque ele precisa de uma distância para que ele feche. Isso aqui, gente, ele é como se ele fizesse um vácuo, né? E para poder fechar e sela em volta. Então, ele precisa de pelo menos daí, ó, uns 2 centímetros de cada lado para ele selar e a gente ter certeza que isso aqui não vai abrir, ó, porque ele não abre, ele fica bem firme, tá? Então, eu coloquei, né, posicionei o meu papel, a minha parte de cima, dentro do polacil, coloquei dentro da folha de sulfite e levei pra prensa, tá? A temperatura é a mesma que eu disse lá no chaveiro, mas cada máquina, cada prensa, vocês têm que tentar, tá? Vocês têm que testar. Não deixem, gente, poucos segundos. Eu vi que teve pessoas que fez o chaveiro e não conseguiu, não deu certo, não grudou, porque a temperatura tava baixa. Eu acabei, como tinha dado ruim mesmo os meus testes e tal, pra vocês terem ideia, eu quis fazer a prova dos 30. Eu coloquei uma mesma peça, é que meu filho pegou pra brincar e não tá aqui. Eu coloquei, gente, os outros marca-páginas que a impressão não ficou boa, eu pus ele 3 vezes, 200 graus, 38 segundos na minha prensa. O plástico não aconteceu nada, ele continua assim, cristal brilhante. A única coisa que
Aqui, a impressão tinha ficado ruim, né? Então, assim, não tenham medo, não vai acontecer nada se vocês colocarem temperatura a mais. É lógico, não pode pôr demais, senão queima. Mas o que eu quero dizer aqui pra vocês é o seguinte, porque tem meninas que ficaram com receio, eu coloquei 120 graus 15 segundos. Gente, não vai grudar, tá? Eu deixo 30 segundos, 20 segundos, Jesus amado, 200 graus, 30 segundos pra fazer a minha plastificação. No caso desse daqui, que é maior, eu deixei 200 graus, 30 segundos, deixei esfriar. Detalhe, ele é grande. Quando a gente tira da prensa, ele enverga, tá? Então, vocês têm que tirar da prensa, colocar, deixar ele... abre a folha, olha bonitinho, coloca numa base plana e põe um peso em cima. Ele esfria bem rapidinho, porque se vocês deixarem ele esfriar do jeito que tira, ele vai abaloar, ele vai envergar porque ele é grande. Então, a dica tirou da prensa, ele quente ainda, coloca em cima de uma base e coloca um peso pra ele esfriar retinho, tá? Aí, fui lá, refilei, cortei aqui, quebrei as minhas quininhas, né, com a tesoura, pra não machucar. E voltei na prensa pela mais a metade do meu tempo. Então, eu deixei pra fazer a plastificação 200 graus 30 segundos, eu coloquei mais 200 graus 20 segundos. Pra garantir que isso aqui não ia abrir, tá? Porque ele é grande. E ficou assim, tá? Ó, deu super certo, ficou lindo, tá? Não pode cortar muito rente, tem que deixar uma bordinha aqui de, no mínimo, meio centímetro pra mais. Não pode deixar essa parte aqui, ó, o plástico muito pequenininho, porque ele vai abrir. Então, a gente tem que deixar ele com uma margem boa, porque senão ele abre, ok? Então, essa parte tá explicada. Vamos pra montagem do nosso coração. Vou pegar, ó, vou começar pelo meu laço, certo? Então, eu vou pegar o meu lacinho. Como eu disse, o arquivo, ele tá 2 vezes a estampa, mas eu vou usar uma só. Por quê? Porque aqui eu tenho o meu lado, deixa eu ver, o meu lado direito do meu taquetel. Então, eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, tá? Poderia ser um tecido colorido, um tricoline, qualquer tecido. Mas eu vou usar o branco, porque eu tenho muito retalho dele, então eu vou reaproveitar. Por que eu tô fazendo dessa forma também? Porque aqui eu não preciso me organizar, é uma peça pequena, para que fique casando linha com linha, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó. Eu não vou me preocupar com o forro, eu só vou seguir a linha de cima. Porque eu sei que se eu costurar pra dentro dessa linha preta, a minha parte de trás não vai ficar com defeito. Então, eu trago aqui pra minha máquina. Ó, eu não sei se vai dar certo essa linha, gente, que eu tô com linha de poliamida aqui. Eu acho que ele vai enrugar, mas mesmo assim eu vou costurar aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, eu venho costurando. E puxando, pra ele não enrugar. A gente costura tecido fino com essas linhas, ele tende a dar uma enrugadinha, ó. Eu venho costurando pra dentro do meu risco. E eu também tô com calcador de vivo aqui, gente. Ó que beleza pura, hein? Se o lacinho ficar bom... Pronto. A costura ficou mais ou menos porque eu tô com calcador de vivo, né, gente? Então, dá o desconto aí. Ó, aqui eu costurei, vou recortar, tirando o meu excesso. Eu costurei tudo, tá? Não deixei nenhuma abertura, ó. A gente refila aqui bem bonitinho. Ai, quase cortei minha linha, ó. Feito isso, eu vim pelo lado do meu forro. Eu vou puxar aqui pra separar os dois tecidos. Eu vou dar um pique bem no meinho aqui, ó. Eu dou um pique e faço um corte. Vou levar aí pra vocês verem. Ó,
e vou cortar de assim, ó. Tá vendo? Ó, vou fazer uma abertura aqui, ó. E por aqui a gente vai desvirar. Olha, a outra dica aí pra vocês, hein? Isso aqui vocês podem fazer e colocar na xuxinha de cabelo pra dar de brinde pros clientes de vocês, gente. Sabia? O cliente gosta de mimo, de brinde. Então, ó, esse lacinho aqui, ele é lindo, dá pra gente fazer dessa forma. A gente faz assim, coloca aquelas xuxinhas de cabelo que vende de pacotinho, que vem um monte, sabe? Umas que tem preto, que tem colorido. Aí dá pra gente fazer isso aqui, ó, e colocar pra poder presentear o nosso cliente. Daí de brinde, a gente usa retalhinhos aí, ó, pra fazer a sublimação. Isso aqui nem dá trabalho, ó, é bem facinho. Ó, ficou assim, ó, desvirei, tá vendo? O meu corte e abertura tá aqui, ó. O máximo que eu vou fazer aqui é passar o isqueiro, porque nesse caso, tá? Porque eu tô usando o tactel. Aí se for tecido de algodão, não precisa. Fiz isso, agora eu vou virar o direito pra mim, tá vendo, ó? Vou dobrar as pontas pra trás e vou fazer um nó. Não sei se vai dar pra... Ó, eu vou a parte do direito vai virar pra mim aqui. Aí eu dobro as asinhas pra trás. Ó, coloco um sobre o outro e dou um nó. Antes de eu puxar esse nó, como eu não deixei a frente e atrás igual, eu vou fazendo aqui, ó, umas viradinhas e vou apertando pra minhas duas partes de estampa ficar virado pra frente. Então, isso aqui eu vou organizando à medida que eu vou fazendo o nó. Tá vendo, ó? Eu vou arrumando e eu consigo deixar, ó que bonitinho, as duas partes estampadas pra frente e a parte lisa para trás. E olha só, não aparece nada daquela abertura, tá vendo? Olha que coisa mais linda. Gente, dá pra gente fazer 1 milhão deles, ó. E colocar naquelas xuxinhas de cabelo, né? Pra poder prender o cabelo, ó, e ficar assim. Lindo, né? Então, dá pra... Tá vendo, ó? Mais uma coisa que dá pra fazer com arquivo, gente. Vou deixar na descrição do vídeo um link pra quem quiser adquirir as artes, tá? Serão 8 estampas. Todas têm a estampa do lacinho, o puxador do zíper e o marca-página. Então, bora lá. O que que eu vou fazer aqui, ó? Eu já adiantei, eu cortei e passei vivo no meu plástico, tá? Eu vou fazer a parte daqui da frente com vocês. Porque tem um segredinho pra gente poder fazer pra gente poder encaixar o lado, pra ele ficar certinho dos dois lados, pra abrir o acabamento do vivo. Eu acho que eu joguei fora meu retalhinho, gente. Deixa eu cortar outro aqui, peraí. Quando eu tenho, eu gosto de cortar, nem aqui, ó, eu tenho um sintético. Ele é bem parecido com o meu vivo, ó. Então, eu tô usando o sintético pra fazer o acabamento aqui, ó. Pra ficar assim, pra não ficar muito feio, né? Pra não ficar aparecendo. Então, eu tô usando o sintético. Vou pegar o meu coração, eu gostei de fazer ele assim, ó, pra ele ficar com a abertura assim, certo? Mas nada impede de vocês fazerem ele pra abrir ao contrário. Aí vocês que vão decidir o lado aí que vocês querem que ele abra. Como eu decidi que o meu coração vai abrir assim, então o que que eu vou fazer? Eu tenho que colocar o meu vivo, eu vou começar o meu vivo pela minha esquerda, tá? Ó, o coração tá virado pra mim, no sentido certo. Então, eu vou posicionar aqui, ó, a minha emenda aqui do vivo, do meu lado esquerdo. Eu vou virar o meu coração de cabeça pra baixo pra mim e vou começar a colocar o meu vivo da minha direita pra minha esquerda. Deu pra entender? Então, de novo, ó, o meu coração virado pra mim, tá? Isso se for pra fazer no sentido pra ele abrir, ó, da direita pra esquerda. Eu preferi que ele ficasse pra abrir assim, ao invés de abrir aqui, se fosse a estampa, ele abrir assim, tá? Mas aí vocês façam da forma que vocês quiserem. Mas eu já tô passando aqui a dica certinha, pra caso vocês queiram fazer assim, pra já fazer na posição bem certinha. Porque senão o acabamento vai ficar aqui. Porque o que eu fiz? Ó, o meu acabamento do vivo
ficou aqui, ó, nesse cantinho, tá vendo? Então, ele fica bem discreto, ele não fica aqui a emenda, né? Por isso que eu fiz dessa forma. Então, se eu quero que meu coração abra de lá pra cá, eu tenho que começar a pôr o meu vivo na minha esquerda, né? Então, eu vou virar meu coração de cabeça pra baixo e vou começar a colocação do meu vivo. Aqui, quem não consegue ainda, ó, eu geralmente aqui, ó, aqui tá o meu meio, que eu já vou até marcar ele aqui, ó. Vamos marcar o meio do final do nosso coração, ó. Eu vou fazer um piquezinho nele. E vou medir aqui, ó, 3 dedinhos e vou começar a colocar o meu vivo, tá? Do meu pique pra cima, 3 dedinhos e vou começar a aplicar o meu vivo. Se vocês não sabem colocar vivo ainda, gente, vivo é treino, tá? É só pegar um pedacinho de material, ir treinando. Aqui a gente precisa de ir colocando ele devagarzinho, por conta das curvas. Mas o que que eu faço, ó? Eu uso o meu indicador, eu vou pondo o meu indicador aqui e vou virando o vivo nele, à medida que eu tenho curva, ó. Eu ponho o meu dedo aqui, ó, e ele vai sendo a minha guia. Com essa mão, eu vou trazendo o vivo pra beiradinha do meu material, porque por isso que o material tem que estar cortado bem certinho. Outro detalhe, não deixei margem branca, perceberam? Eu cortei o meu coração exatamente no risco, tá? Então, eu venho, ó, trazendo o meu vivo e com esse meu indicador eu vou guiando até onde ele tem que parar. Ó, eu venho, quando chega nessa parte aqui, ó, a mesma coisa, tá? Ó, eu venho, costuro um pouquinho, paro, aí eu começo a virar, ó, eu vou virando de pouquinho. 2, 3 pontinhos, viro. 2, 3 pontinhos, viro. Ó, agora eu continuo. Aqui. O nosso zíper também, ele não vai ter medida. Eu vou ensinar vocês a fazerem a medida. Porque, gente, tem que explicar depois. Ó, vou virando aqui e vou colocando. Ó, cheguei aqui nesse finalzinho aqui, ó, no pezinho do nosso coração. Vou com o meu dedo, apoio, ó, e venho virando. Chegou aqui, eu vou posicionar a minha tesoura bem aqui no vãozinho do meu vivo, tipo, o meu vivo vai estar aqui, ó. Então, eu coloco a minha tesoura aqui e corto de cima, que daí ele encaixa certinho. Vou tirar a minha linha, ó. Eu encaixo ele aqui bem bonitinho e deito o meu acabamento. Vou cortar o meu excesso e olha só, o meu coração está pronto. Ó que lindo que ficou. Ó o acabamento, tá vendo, ó? Fica bem colocadinho, ó. Vivo, gente, não precisa de ter medo de colocar vivo. A colocação do vivo é paciência e persistência, tá? Eu sei que tem muita gente que tem medo, que fala que não sabe. Se vocês tiverem máquina doméstica, uma dica que eu dou pra vocês, vocês podem pegar um cordão, qualquer cordão, um cordão de algodão, aqueles fio náutico, cortem uma tira de tecido e encapem ele com tecido. Então, vocês peguem uma tirinha de tecido, eu já falei aqui em algum outro vídeo que eu não lembro. Então, assim, cortem uma tirinha, deixa eu pegar aqui um pedaço desse retalho, ó. Cortem uma tirinha aí de pelo menos 3 centímetros, vai depender da largura do cordão de vocês. Vamos supor que isso aqui fosse um cordão. Não, aqui melhor. Eu achei um cordão acetinado. Então, vamos supor que eu fosse usar isso aqui como ao vivo, ó. Então, eu cortei uma tira de tecido, cortem pela largura do tecido, coloquem aqui, dobrem, ó. Peguem um calcador de zíper, posiciona aqui e vem costurando, porque daí, ó, vocês vão ter
um vivo improvisado. E esse vivo improvisado, gente, vocês vão conseguir colocar na máquina doméstica de vocês, tá? Então, não se limitem, gente, de forma alguma. Eu falo que pra gente, o céu é o limite, né? Então, a gente precisa daí, ó, olha isso aqui. Eu fiz um vivo, tá? Aí, aqui, eu preciso de deixar ele com uma beiradinha, que é igual ao vivo de plástico, né? Ó, então aqui eu fiz um vivo, gente, olha só, uma caneletinha, olha que legal aqui, ó. Isso aqui eu posso aplicar em uma peça, ó, tá vendo, ó? E ele vai ficar, tá vendo? Ele, dependendo da espessura do cordão, ele vai ficar um pouco mais fino, ó, porque o vivo de plástico, pra quem não conhece, ele é assim, ele tem essa parte aqui, que é onde a gente costura, porém a gente costura bem aqui rente a essa parte arredondada, ó. Mas isso aqui a gente consegue fazer também tranquilamente com um cordão e um tecido, ó. Tá vendo? A única diferença é que, dependendo da espessura do cordão, ele vai ficar fininho, né? Mais fininho. Aqui, ó, ficou um trabalho um pouco mais fino. Mas, vamos fazer o teste aqui, já que a gente tá aqui, gente, ó. Deixa eu colocar... Vamos ver aqui. Vamos fazer um teste aqui, ó. Vamos supor que isso daqui fosse uma peça. Vou mostrar pra vocês que é possível. Olha, gente, eu peguei aqui, ó, um retalho, tá? O retalho que eu cortei aqui desse fole. E apliquei, ó, o que eu acabei de fazer pra vocês, ó. E olha só como ficou, gente. Olha isso. Então, vamos supor que eu fosse fazer uma peça, ó. Isso aqui já serviria de vivo. Ó, que legal. Tá vendo? Então, pra quem tem máquina doméstica, consegue fazer, gente, ó. É só usar outro material. Ó, que legal. Viu como ficou, ó? Aqui é um retalho de tactel que eu usei. E aqui dentro, ó, um pedacinho de cordão acetinado. Então, vocês podem usar qualquer tipo de cordão e revestir com tecido, porque o tecido fica fininho, então vocês vão conseguir passar na máquina de vocês, tá certo? Ó, então, aqui, eu sempre falo, gente, os meus vídeos, eu tento trazer várias dicas, então, assim, se puderem compartilhar, eu fico muito feliz pra ajudar o canal, porque aqui tem muitas dicas que servem não somente pra quem faz costura com sublimação, mas pra quem faz costura criativa também. Então, olha só, que legal que ficou. Então, gente, testem aí, façam, não deixem de fazer. E não tenham medo da costura, tá? A costura, ela é treino. Então, aqui eu já tenho meu coração pronto. Ah, e agora, como que eu vou saber o lado que eu vou pôr o vivo no meu plástico? Amém. A gente vai pegar o nosso plástico. Imagine que o meu plástico não tivesse com o meu vivo, tá? Ele tivesse sem o vivo. Eu vou posicionar o meu plástico, a minha frente em cima do meu plástico. E aí, eu vou olhar aonde que tá o meu acabamento pra saber o lado que eu vou começar a colocar o vivo. Pra que ele fique com o acabamento, ó, dos dois lados. Pra que ele abra dessa forma, ok? É muito simples, gente. Acho que deu pra entender, né? A gente faz primeiro essa parte, aí dependendo do lado que ficar... Ou se vocês não se importarem com essa emenda... Então, vocês podem fazer ele diretão e depois é só ir montando. Aí não tem chabu. Mas eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica feio essas partes assim. Por exemplo, nesse contorno aqui que é todo livre. Como aqui vai ter o nosso fole, eu achei melhor deixar ele pro cantinho. Então, tá aí a dica pra quem quiser fazer desse jeito. Se não, façam normal e depois vocês coloquem do jeito que ficar. Aqui eu tenho a minha etiquetinha, que eu fiz a minha estampa no cetim. Então, eu vou dobrar ela, ó. Vou selar ela com o isqueiro. E já vou colocar ela aqui dentro. Ó, vou posicionar ela aqui e vou prender. Vocês podem colocar em qualquer cantinho, tá? O importante é que vocês coloquem a etiqueta de vocês nas peças, gente. Porque a gente não sabe... para onde que vai as nossas peças, né? Então, depois a pessoa olha, fala, nossa, que lindo, eu adorei meu presente. E se tiver uma identificação,
a gente tem grande chance da pessoa procurar a gente quando ela precisar de presentear. Então, tá aqui minha etiqueta colocada, minha frente, meu verso. Agora, vamos fazer o nosso folhe. Gente, essa parte, ela tá maior pelo seguinte: se vocês quiserem, vocês podem fazer até um porta-joia com essa peça, tá? Só vocês aumentarem aqui, vocês colocarem lateral. A gente só tem zíper e fole, tá? Mas vocês podem deixar esse coração mais alto. Então, quando foi feito esse projeto, eu precisava de ajustar essa peça. Acabei que eu pedi, falei, deixa desse tamanho mesmo, porque daí as meninas ajustam da forma que elas forem montar. Existem zíper de outras larguras, né? No caso, eu uso aqui o número 5, mais largo. Mas existem existe um zíper mais estreito. Então, vai depender muito. Se a gente deixa isso pela largura do meu zíper, dependendo de quem for fazer, não vai dar certo. Então, aqui a gente tem uma forma, que aí vocês ajustam. Se vocês quiserem, vocês podem, ó, aumentar aqui um pouquinho essa largura do zíper para ele ficar mais alto, ou fazer do jeito que eu vou fazer, que eu vou refilar. Eu vou usar, como eu disse, 2 cursores, porque eu quero posicionar o meu lacinho. Eu quero que ele fique numa posição onde eu quero deixar, não simplesmente onde o meu zíper parar, né? Eu achei que ficou bom esse tamanho de fole, mas vocês façam aí do tamanho que vocês acharem melhor, tá? Se vocês quiserem deixar maior, deixem maior. Se vocês quiserem deixar menor, deixem menor. E assim por diante. Ó, deixa eu testar aqui. Eu colocar aqui. Vamos ver aqui. Eu acho que esse zíper tá ruim. Acho que é o que eu tava... Às vezes a gente compra um monte de zíper e sempre vem uns que a gente acha que não encaixa, né? Ó, tá vendo, ó? Eu passo ele e ele abre. Então, esse zíper eu tenho que jogar fora. Descartar, ou na verdade, depois eu ajusto ele. Deixa eu pegar outro aqui. Peraí que eu não vou enxergar. Vou pegar outro aqui. Então, bora lá. A gente... Esse coração é muito facinho, é que eu tô passando várias informações ao mesmo tempo. Espero que vocês não fiquem atrapalhados, né? Mas acho que tá dando pra entender bem bonitinho. Porque daí a impressão que dá é que ele demora pra fazer, mas não demora. Ó, agora deu certinho, ó, meu zíper passou e fechou. E chegou aqui, ele ficou encontradinho. Ele não pode ficar com uma barriguinha aqui. Se ficar, a gente tem que tirar e pôr de novo. Eu vou selar uma das pontas do meu zíper. Vou deitar direito com direito aqui nesse retângulo, ó. Só que aí eu já vou alinhar ele pra esse cantinho. Eu vou passar um pezinho de máquina. Aqui eu tô com calcador de Vigo, gente, eu não vou trocar só pra fazer essa parte. Eu vou fazer com ele mesmo. Minha tesoura tá mais cega que não sei o que, gente. Ó, passei aqui um pezinho de máquina. Eu vou virar. Antes de virar, eu já vou cortar ele aqui, ó. Eu vou cortar... eu vou cortar primeiro os meus 12 centímetros. Porque depois o quadradinho que sobrar, né, se eu precisar pra alguma coisa... Ó. 12 centímetros, tá? Esse... é o tamanho do meu fole que eu deixei. 12 centímetros pela largura do meu zíper, tá? Então, aqui eu tenho 12 de altura e vou refilar pra deixar na largura do meu zíper, ó. Ok? Mas ele tá pra vocês ajustarem. Se vocês quiserem deixar maior, deixem maior. Se vocês quiserem deixar menor... Fiquem à vontade. Se vocês estiverem usando um zíper mais fino, também vai dar certo, tá? Então, aí vocês ajustem aí. Ó. Se vocês forem usar, gente, um cursor só nessa peça,
se atentem o lado que vocês vão passar o zíper, para que ele não feche aqui embaixo, tá? Vocês têm que passar, colocar o cursor para que ele venha e feche aqui em cima. Então, se vocês forem usar um cursor só se atentem na hora de vocês fazerem isso aqui, para ver o lado que ele vai parar o zíper, tá? Feito isso, vamos descobrir o tamanho do nosso zíper, do nosso fole. Por que que eu não vou passar a medida, gente? Vou explicar aqui pra vocês. Nós temos no mercado vários tipos de vivo. Nós temos esse vivo aqui, ele é um pouco mais maleável, mas eu tenho uns vivos aqui que ele é mais rígido. Eu já expliquei como é que eu faço. Quando eu vou trabalhar com vivo, eu não gosto de usar calcador de teflon para vivo, porque ele escorrega. Eu acho que esse daqui de metal, ele prende mais. Porém, ele trava. Então, eu sempre tenho meu óleo aqui do meu lado, tá? Que eu deixo isso aqui só pra isso. E tenho um pedaço de paninho. Eu molho o paninho, umas gotinhas de óleo no meu paninho e passo no meu vivo todo, pra que ele fique mais fácil de correr aqui no meu calcador de metal. Vocês viram que eu passei e ele não travou. Existem pessoas que... Eu fazia muito isso no começo, quando eu aprendi a colocar vivo, que na hora de colocar o vivo, ele não ficava assim, ó. Tá vendo aqui, ó? Todo certinho. Ele dava umas leve enrugada. Isso acontece quando o calcador trava. Quando isso acontece, gente, ele dá diferença no fole. Quando é mochila, quando é bolsa. Se a gente, dependendo de como vocês colocam o vivo de vocês, por mais que esteja certinho o fole, o canal do zíper, não vai bater. Porque é como se desse uma enrugada nesse material aqui e ele vai diminuir. Então, o fole vai ficar grande. Ou dependendo de como vocês colocarem, se não colocar ele certinho assim, ó, todo rente aqui, uma parte vocês põem mais pra dentro, outra mais pra fora, ele acaba que não serve também, entendeu? Então, por esse motivo, por conta da margem de costura, porque eu queria muito ensinar vocês a fazer, quem não trabalha ainda com vivo, porque não tem máquina que dê pra costurar, façam desse jeito. Então, aqui vai dar diferente a medida, certo? Se vocês também não quiserem pôr vivo, fizer sem vivo, dá pra fazer sem vivo. Mas aí vocês vão ter que pegar a fita métrica, medir toda a circunferência do coração pra achar o tamanho do zíper, ok? Então, vamos lá. Coloquei um ladinho aqui do meu fole. Ó, eu vou colocar aqui e vou vir com o meu zíper. Ó, eu venho contornando toda a minha peça. Tentando, gente, contornar ela de uma forma que ele fique o mais justinho possível, tá? Ó, eu venho, ó. Venho aqui. Ó, eu abaixei aqui, ó, tá vendo? E venho ajustando. Isso aqui tem que ficar bem justinho. Ó, achei aqui, eu vou cortar. Eu deixei só meio centímetro passando aqui, ó, porque é a minha margem de costura. Então, o meu zíper, ele ficou só aqui, ó, só um tiquinho assim, ó, tá? Que é onde eu vou juntar aqui, ó, direito com direito, passar um pezinho de máquina e rebater. Ah, eu tô na dúvida, será que vai encaixar isso aqui mesmo? Ótimo, antes de rebater, vamos encaixar ele aqui, ó. A gente vem aqui, ó, e coloca. Aqui meus prendedores, meus grampinhos não estão aqui. Mas, ó, se ficar na dúvida, faz isso aqui, ó. Coloca, né, segura aqui e encaixa. Aqui a gente põe um lado, solta outro, ó. Encaixou, encaixou. Gente, meus grampinhos, as crianças somem com ele. Deixa eu ver se eu acho, não tem nenhum aqui, tá tudo lá pra fora. Mas acho que deu pra entender, né? Ó, se tiver dúvida se deu mesmo certo a medida,
Vem aqui com os grampinhos, ó, e vem prendendo ele todo. Coloca uns clipes aqui, ó. Vem colocando pra ver se ele vai bater. Ele bateu e encaixou certinho. Ó, o meu tá certinho. Aqui, ó. Coloquei aqui, é que ele solta, mas o meu tá certinho. Aí vem, coloca uns grampinhos, prende ele todo no contorno. Bateu, deu certinho, aí vocês vão aqui e fazem o acabamento, fazem o pesponto, tá? Porque antes de fazer esse pesponto, se ele ficou grande ou ficou faltando, vocês conseguem, ficou grande ou ficou pequeno, vocês conseguem desmanchar a costura e ajustar, tá? Pronto, fiz isso aqui. Lembra que eu marquei um piquezinho no meu, aqui no fundo, no final do meu coração? Eu também vou fazer isso aqui, ó, nesse daqui do plástico, tá? Ó, eu vou dobrar e vou dar um piquezinho aqui. Isso daqui, mas bem pequenininho, porque eu não vou pôr acabamento. Ó, fiz bem pequenininho. Eu não vou pôr viés aqui dentro, tá? Então, agora, gente, é só encaixar o nosso fole. Eu vou colocar aqui, ó, direito com direito, tá? Aonde que eu começo a colocar o meu fole? Geralmente, eu coloco aqui, ó, eu deixo aqui, ó, um dedinho, tá vendo, ó? O acabamento do meu vivo tá aqui, tá? Então, eu vou encaixar o meu fole exatamente, ó, um dedinho pra baixo e começo a costurar. Tem muita gente que tem dificuldade nessa hora de costurar somente o zíper no vivo, porque ele escorrega um pouquinho. Eu uso meu agulhão pra ajudar, tá? Então, eu seguro ele aqui, ó, e à medida que eu vou vindo na máquina, eu vou segurando ele assim, ó. Aí, às vezes, ele tá pra cá, eu puxo um pouquinho, tá vendo? Ó, ele escorrega, eu puxo ele de volta e vou segurando com isso aqui pra me auxiliar, tá? E agora, é só alinhar o material, né, aqui do fole e o zíper. Alinha com um vivo. E vamos costurando. Deixa eu só desenganchar minha linha aqui. Senão, eu já falei no outro vídeo, gente, eu costuro tantos materiais diferentes. Às vezes é assim, eu preciso de fazer uma naninha, mas eu preciso de fazer uma mochila, mas aí eu preciso de costurar uma outra coisa. Então, cada produto que eu vou costurar é uma linha. Aí, a máquina fica meia doida, né? Que toda hora a gente fica regulando. Eu disse que eu quero vender muito produto para eu ter uma máquina para cada material. Uma máquina só para costurar mochila, uma máquina só para costurar naninha, para costurar boneca, porque daí a gente não precisa ficar regulando elas, né? Deixar elas sempre com a mesma linha. Já pensou, gente? Que da hora? Ó, até onde eu vou deitando o meu vivo, né? Porque, ó, ele ficou abaloadinho. Então, eu abro ele assim na mesa, coloco aqui o meu zíper em cima, rente todo mundo e venho costurando. Eu tô com calcador de vivo, tá? Essa hora aqui, quem tem o costume de colocar vivo com calcador de zíper, use o calcador ou calcador de vivo. Já vou passar os meus cursores para lá, porque esses cursores vai me atrapalhar daqui a pouco, ó. Passei. E venho, ó, e venho costurando, gente. Aqui também uma dica importante, gente, o nosso zíper, ele é nylon. Toda vez que a gente costura zíper, a gente não pode esticar o zíper pra costurar. A gente só pode alinhar ele, tá? Então, assim, na hora que a gente vai fazer a medida ali, a gente não pode puxar muito, a gente só alinha ele do tamanho da peça. E aqui, na hora de costurar, a gente não pode puxar ele, porque senão depois ele não vai encaixar. Não que o zíper estique, mas a gente não se estica zíper para costurar, tá? Ó, aqui eu já venho ajeitando, ó, e encaixando ele.
difícil. Na hora de colocar o outro lado é um pouquinho mais complexo, porque a gente tem pouco espaço para poder colocar, gente, o zíper, né? A gente não tem aqui uma altura grande, então acaba que fica um pouco mais complicado, ó. Meu zíper tá tendendo a subir lá pra cima. Eu pego com a ponta do meu agulhão, sem rasgar o meu zíper, sem desfiar ele, ó, e puxo. Prontinho. Agora aqui eu já corto essas linhas. Selando se tiver linha. Pronto. Uma parte concluída. Agora, vamos colocar a nossa outra parte. O meu coração com o direito ainda pra fora, tá vendo, ó? Aí o meu vivo, ele já, a minha parte do meu plástico, ele já tá bonitinho, abaloadinho, tá vendo, ó? Do lado certo eu vou virar direito com direito, aqui, ó. Vou pôr ele aqui dentro e vou começar a costura. Pra que não fique torto, lembra que eu fiz um pique aqui e um pique aqui? A gente tem que alinhar pique com pique, tá? Então, aqui, ó, pra não se perder, o meu pique tá aqui. No olhômetro eu consigo ver que, na verdade, ó, seria aqui o meio do meu fundo do coração no zíper. Então, eu seguro, ó, coloco ele aqui e já vou começar a minha costura por aqui. Mas, se vocês quiserem, façam um pontinho a caneta. Eu não gosto de dar pique no zíper. Mas, se vocês têm o hábito de fazer isso, fiquem à vontade. Tem que marcar o meio aqui, da onde tá a parte de baixo, para que ele não fique torto, ó. E agora, que eu falei que a parte difícil, porque a gente não tem altura aqui pra fazer. Então, a gente vai ter que vir dobrando isso aqui pra trás, pra conseguir costurar aqui, tá? Nessa parte aqui do zíper, é um pouquinho, mas não é difícil, gente, ó. A gente tem que, com esses dedos aqui, eu vou deitando aqui essa parte, ó. Eu deito pra baixo pra eu conseguir costurar aqui. E com o auxílio do meu agulhão, eu vou arrumando o meu zíper. Aqui na beiradinha. Um dia eu vou conseguir investir em mais câmera, gente, que eu gravo com o celular. Pra eu poder trocar o ângulo, né? Trocar o ângulo pra vocês verem, ficaria melhor. Mas eu acho que assim dá pra entender, né? Mesmo não dando pra focar aqui. Ó, eu vou deitando a parte de baixo, né? Abrindo. Quando eu falo abrindo, é que assim, ele tá abaloadinho, ó. Eu não consigo costurar com ele assim. Então, eu abro aqui, ó. Eu deito vivo pra eu poder passar a minha máquina aqui, ó. Desse ladinho aqui, tá? Então, eu deito aqui, coloco o zíper por cima, puxo com o meu agulhão, com a pontinha, pra me auxiliar. Nessa hora, vocês podem abrir o zíper. Ele fica um pouco mais... Bom, eu não acho difícil, mas ele fica um pouco mais rápido, digamos assim, pra costurar essa parte aqui. Só que eu não gosto de abrir o zíper pra não acontecer da minha bolsinha entortar, porque ela tá bem justinha aqui, ela não tem fole. Senão, na hora de fechar, ela fica torta. É como se ela não encontrasse a parte de cima com a parte de trás, tá? Então, eu prefiro fazer esse fechamento com o zíper fechado, gente. Mas, é o que eu falei, porque às vezes a gente, sem querer, estica o zíper, né? Então, assim, eu tenho um controle de que eu tô fechando ele com os dentinhos do zíper todo por igual, porque o zíper tá fechado. Mas se vocês quiserem, ó, tá vendo? Eu tô indo de boa, ó, tô deitando ele e tô passando a costura. Mas se vocês quiserem fazer com ele aberto, só tentem pra não puxar o zíper. Não pode esticar ele, porque nessas horas das curvas, a gente puxa sem querer. Deixa eu passar o meu cursor de novo pra lá.
já era pra eu ter passado, agora fica pequenininho. Ó, passei o meu cursor pra lá e continuamos aqui. As artes tá bem bonita. Espero que vocês tenham gostado, que vocês façam muito, como eu disse, ó. Dá pra fazer almofadinhas. Pra gente fazer aí, ó, almofadinhas pra cesta de café da manhã. Dá pra gente... Ó, uma dica importante, não venham costurando... Deixa eu virar aqui sem tirar da máquina. Ó, eu tô aqui, falta esse pedaço aqui pra eu fechar. Eu não vou vir com ele até o final. Quando chegar mais ou menos um palmo pra eu fechar, eu preciso de deitar, ó, e ver se a minha distribuição tá certinha. Ó, ele tá dando certinho, tá vendo, ó? Não tá sobrando e nem faltando. Mas, se às vezes eu vim empurrando a costura até aqui, possa ser que aqui ele sobre. Então, é legal a gente, quando faltar pelo menos um palmo pra fechar, vocês deitam todo ele, ajusta, espalha aqui o material e fecha, tá? Então, aí, ó, vocês conseguem fazer um mimo pra vocês, pra cliente de vocês aí, com essa dica desse lacinho aqui, desse puxador, desse zíper. Vocês conseguem fazer um mimo pro cliente de vocês, pondo na xuxinha de cabelo. Vocês conseguem usar essa arte para fazer almofadinhas para cesta de café da manhã e ainda conseguem fazer esse kit maravilhoso para vender ou só o coração com chocolate ou o coração com marca-páginas e ainda também consegue vender só o marca-página. Gente, eu vendo bastante marca-páginas para igreja. Quando tem eventos na igreja, eles gostam bastante, por conta das bíblias, né? Então, aí, ó, a dica é pra vocês. Ó, agora é só eu pôr pra fora de novo. Aí, eu vou ajustando aqui pra que não fique torto o meu vivo, né? Isso aqui depois a gente tem que ir organizando, porque sempre que a gente costura, ele fica um pouquinho desengonçado. Ó, ponho pra fora. E tá pronta a nossa bolsinha. Linda, maravilhosa, pomposa. Aqui a gente organiza, ó. Aqui, depois eu vou desamassar. E, gente, olha que lindeza que ficou. Aqui, ó, a gente tem que desamassar, tá vendo? Olha só. Olha, gente. Não ficou linda? Olha, toda amassada, mas tá linda, né? Tá linda, não tá? Fala aí. Ó. Então, aqui, o que que tá faltando agora? O puxador do nosso zíper. Gente, é assim. Eu fiz aqui numa forma bem simplificada pra todo mundo, tá? Porque não o correto seria ter um tipo de argola, né? Uma corrente que a gente conseguir soltar a argola, passar aqui uma argola e fechar ela aqui no zíper. Mas não é todo mundo que tem. Então, os meus eu fiz todos assim. Eu peguei uma agulha de mão, eu peguei aqui, ó, essa linha de poliamida dupla, porque essa linha mesmo uma só, ela não arrebenta. Então, eu peguei o meu lacinho. Esse aqui tá mais que a gente fez agora, ó. Eu vou passar aqui por dentro desse laço aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu passei aqui por trás desse nó. Deixa eu apoiar aqui. Ó, eu passei a linha aqui, ó, ok? Aí, eu venho aqui no meu zíper e nessa argolinha aqui, ó, que ele engancha no carrinho, que é tipo aqui, ó, o meu zíper, aqui, tá vendo? Ele tem essa argolinha que engancha no carrinho, certo? Então, aqui eu vou passar a minha linha e vou amarrar. Simples assim, gente.
como eu disse pra vocês, tá? O bom seria que tivesse uma argola, pra poder encaixar ele aqui. Mas não é todo mundo que tem, gente. Eu mesma nem sei se eu tenho uma argola que daria aqui, que daria certo. Então, eu fiz desse jeito, ó. Aqui eu dou 2 laçadas, puxo o meu nó, aperto e dou mais 2 nós, corto a linha e queimo com isqueiro e a nossa peça tá maravilhinda, pronto. Olha lá. Pronto, cortei a linha. Eu selo aqui, ó, cortei, vou selar. E tá pronto, gente. Olha, gente, que coisa mais linda. Olha que ficou fofo, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso projeto aqui. Mais um projeto, né, do Dia das Mães. Então, olhem lá no canal. Vejam o vídeo, pra quem não viu ainda o vídeo dos chaveiros, tá? Pra vocês poderem fazer os marca-páginas, ó. Então, tem várias estampas, tá linda as estampas. Essa aqui, eu fiquei apaixonada por ela. E também tá toda recheada, né? Ó. Então, está aqui, gente. Espero que todos tenham gostado. Né? Ó, que coisa mais linda. Imagina a gente presentear a mamãe com um kit desse, ó. Isso aqui pra escola, gente do céu, pra escola é maravilhoso. Então, bora lá vender, divulgar. Vou deixar a fotinho dessas peças aqui que eu montei pra vocês usarem na divulgação. Espero que todos tenham gostado, que todos tenham entendido, tá? Muito obrigada a vocês que já são inscritos no canal. Se puderem me ajudar divulgando aí pra ajudar a crescer o canal, eu vou ficar muito, muito feliz. Um beijo no coração de vocês, gente. E olhem que fofura linda. Até a próxima!